Sejam bem-vindos à comunidade Adventistas Life, uma comunidade onde você vai encontrar acolhimento sincero e o amor de Cristo. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu, gente? Eu até confesso que fui olhar no YouTube para ver como é que meu marido saudava, né? Para vocês não sentirem tanta falta dele. Tentei, me esforcei, mas vamos lá. Apesar de muitos aqui me chamarem de pastora, eu não sou pastora, né? Vocês sabem disso, sou só a mulher do pastor. E não tenho nenhum problema, inclusive, de receber essa nomenclatura, muito pelo contrário, me orgulho dela. Mas, como profissão, eu sou psicóloga. E assim, cada vez mais, Deus tem me incomodado a entender que nós não estamos vivendo a plenitude da vontade dEle para a nossa saúde emocional também. A forma como a gente se enxerga, a forma como a gente se relaciona, tudo isso é reflexo de uma sociedade adoecida. Cada hora acontece um problema, cada hora acontece uma situação na nossa vida, vários traumas. E isso, infelizmente, vai fazendo com que nós cada vez mais tenhamos mentes adoecidas. Contudo, se formos a Bíblia, se formos a Palavra de Deus, nós encontraremos qual é a vontade dEle para a nossa saúde emocional também. Qual é a vontade dEle para a mente de cada um de nós aqui. Não é à toa que Mark Baker escreveu um livro intitulado Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Onde ele fala, ele afirma, né, que a Bíblia e os ensinamentos de Jesus trazem informações valiosas, são a chave para termos mais bem-estar, saúde emocional, crescimento pessoal. E quem não quer isso hoje em dia, né? Geralmente a gente recorre ali às blogueiras, aos coaches, né, no Instagram para pegar dicas, e elas são muito válidas, é claro. Mas há dicas que estão aqui na Palavra de Deus e que podem nos orientar bem melhor do que qualquer outra orientação aí fora. Pensando nisso, hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que atinge, eu acho que 70% de nós aqui, do nosso grupo. E aquelas pessoas que não pertencem a esse grupo, em algum momento, já se sentiram incapazes, já se sentiram desvalorizados, menosprezados. Ou seja, a mensagem é para todo mundo, no final das contas, né? E eu queria que vocês abrissem, então, a Bíblia de vocês no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Contextualizando um pouquinho, aqui nesse capítulo nós encontramos o relato do encontro de Davi, o rei Davi, com Mefibosete, que era o filho de Jonatas, que era muito amigo de Davi antes de ter morrido. Acontece que quando eles tinham aquela amizade sincera, profunda, eles acabaram fazendo uma aliança, onde eles prometeram um ao outro que se acontecesse alguma coisa a eles, o outro amigo que ficasse iria cuidar da sua família, iria cuidar das suas posses, da sua terra, das suas gerações seguintes. E eles prometeram isso. Curioso que Davi prometeu isso até para Saul, que era praticamente o inimigo já dele, né? No final ali da vida, já foi sendo perseguido ali por Saul muito tempo. E ele prometeu para Saul que não aniquilaria a sua descendência. E por conta disso, após Saul e Jonatas terem falecido, terem morrido em batalha, Davi então se lembrou dessa aliança. E ele pensou, não, preciso honrar minha aliança, né? E ele imediatamente chamou Ziba. Ziba era um dos gerentes, digamos assim, um dos responsáveis pelas finanças ali de Saul, pela administração de suas posses, e foi procurar Ziba e perguntou a ele: Ziba, por acaso há algum descendente vivo de Saul, de Jonatas? E Ziba disse que havia. Lá em Lodebar, ou seja, um local muito distante, havia vivo ainda um filho de Jonatas, que era aleijado. Inclusive, ele havia ficado aleijado no dia em que seu pai havia sido morto em batalha. Porque ele estava aos cuidados da sua babá, da sua ama, e enquanto eles fugiam, ela deixou que ele caísse, e aquela queda gerou sequelas para o resto da sua vida. E Mefibosete, então, morava com a sua família, ele já tinha um filho, a Bíblia é clara nisso. Ele talvez tivesse por volta de 21 anos naquela época, e morava bem distante dali.
gente entender melhor todos os relatos bíblicos, a gente tem que tentar se colocar naquela época, né? Se colocar também dentro daquela situação. E eu fico pensando por que Mefibosete foi tão longe, sendo que ele tinha o famoso sangue azul, né? O sangue real. E com certeza era medo, né, gente? Quem é que não tinha medo do rei Davi naquela época? Inclusive, sendo ele o quê? Um filho, um sucessor ali ao trono, né? Então, eu acho que ele não quis nem aparecer. E ele estava, muito provavelmente, foragido mesmo, escondido bem longe dali. Então, ele ficou lá, achando que ninguém ia perceber que ele existia, até que Ziba foi ao encontro dele, a mando do rei Davi, e o buscou. Ele, bem obediente ao rei, foi ao seu encontro. E a gente lê sobre esse encontro aqui no capítulo 9, no versículo 3 em diante. Vamos ler juntos. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para ele como um cão morto como eu? Respondeu Mefibosete. Vamos parar por aqui por enquanto. Algumas coisas me chamam a atenção nessa narração. A primeira delas é a bondade de Davi. Davi ele só precisava preservar a vida de Mefibosete para cumprir a sua aliança, cumprir o seu pacto ali de amizade. Mas ele não só fez isso, como ele trouxe Mefibosete de volta para Jerusalém e fez com que ele se assentasse em sua mesa. Isso sugere que Mefibosete foi assumido como um filho para Davi. Ou seja, ele frequentava os mesmos ambientes que Davi, ele comia junto com os filhos de Davi, ele se relacionava com toda a casa, com toda a família. E, inclusive, aqui diz que ele recebeu as posses de novo. Gente, lembrem-se, o avô dele era o rei. Se ele recebeu todas as posses de Saul, ele não ficou pouco rico, né? Ele era de fato um príncipe ali de novo. Ele só não estava em posição de intervir, digamos assim, né, em algo. Mas ele era como se fosse um príncipe, ele tinha tudo de novo. Além disso, além da bondade de Davi, me chama a atenção também a forma como Mefibosete se via. Na verdade, isso é o que mais me chama a atenção. E está aqui nesse último versículo que nós lemos, né, no versículo 8, que diz em que Mefibosete fala assim para Davi: por que você está preocupado comigo, que sou como um cão morto? É forte isso, né? A pessoa se enxergar como um cão morto, eu acho extremamente dramático e ruim, negativo e tudo mais. Porém, essa é a realidade de muitas pessoas. O menosprezo constante, a depreciação. E eu posso afirmar categoricamente para vocês que Mefibosete tinha problemas de autoestima. Ele tinha uma baixa autoestima real ali. E como que a gente pode, enfim, né, entender melhor sobre isso? Primeiro a gente tem que lembrar o que é autoestima. Embora seja um conceito bem assim, popularizado, a autoestima ela é a percepção que nós temos de nós mesmos, das nossas capacidades, do nosso valor. É como nós nos vemos e nos relacionamos com a gente mesmo. Em seu livro Apaixone-se por Si Mesmo, Walter Rizzo, ele apresenta 4 pilares da autoestima. O primeiro pilar é o autoconceito, que é um conjunto de formas onde nós avaliamos o todo nosso. Ou seja, todo mundo tem seu autoconceito. Alguns vão ter um conceito sobre si mesmo mais positivo, outros negativos. E isso vai depender de quê? Vai depender das nossas experiências de vida, dos nossos relacionamentos, vai depender da nossa personalidade e da forma como a gente elabora tudo isso. Há também a autoimagem,
que é a forma como a gente avalia a nossa imagem. E, inclusive, é interessante a gente destacar que a autoestima não só é uma questão de imagem. Às vezes a gente olha para essa questão e acha que é só, né, tá bonito, tá tudo em cima e tá tudo certo. E não é assim. Tem uma questão a mais aí na autoestima, mas a autoimagem é uma das coisas, sim. E não é só a forma como a gente vê, mas também o nosso grau de satisfação e a forma como a gente trata a nossa imagem ao falar dela. É até curioso falar disso, porque os pais que estão aqui presentes, com certeza, lutam o tempo todo para que os filhos cresçam o quê? Satisfeitos com a sua própria aparência, com os seus cabelos, com a sua cor de pele, com o seu peso, com o seu formato, enfim. A gente fica o tempo todo nisso, né? Eu tenho 2 meninas em casa, gente. E a mais velha está naquela fase que está descobrindo o universo feminino, sabe? Para se arrumar, quer usar tudo meu, diz que está doida para crescer para usar minhas roupas. Vamos ver, né? Se vão durar até lá. Mas, enfim. A gente fica lutando para que eles tenham uma boa percepção de si mesmos, né? Mas a gente esquece que a forma como a gente trata a gente mesmo, trata a nossa imagem, fala sobre ela, ensina muito mais para eles. Eu nunca vou me esquecer de um dia em que eu estava na frente do espelho. A Júlia devia ter mais ou menos 1 ano e meio. E o corpo de pós-parto é único, né, gente? Mulheres entenderão. E eu lembro que eu estava olhando e eu estava criticando uma parte do meu corpo. E eu criticava assim veementemente. Eu odeio essa parte. Que droga isso ficar assim. E eu reclamava comigo, sabe? Era cruel ali na reclamação. E quando eu me percebo, eu vejo a Júlia olhando aquela cena toda, com apenas 1 ano e meio. Naquele dia eu entendi que não é só você gostar ou não do que você vê no espelho, mas é como você trata. Como você trata você mesmo. E isso não implica só na sua vida, mas na vida de quem está à sua volta, especialmente os seus filhos. A gente influencia nisso. Um outro conceito, segundo Walter Rizzo, é a autoeficácia. A autoeficácia é o senso que todos nós temos de nos sentirmos capazes e úteis. E como é que a gente desenvolve a autoeficácia? Como é que a gente fortalece ela? Se propondo novos desafios. É você, por exemplo, resolver aprender uma coisa nova, fazer um curso de inglês, o curso de Libras, né? Aqui na igreja nós temos um curso de Libras, viu, gente? Quem quiser exercitar a autoeficácia, apareçam lá. Mas você se propõe a fazer uma coisa que você acha que não consegue, você tenta. E aí depois que você exercita, você, poxa, eu sou capaz. Eu consigo. A mesma coisa para tirar a carta de motorista e assim por diante. E quando a gente não coloca esses desafios na nossa vida, quando a gente se deixa ser vencido pelo medo, a gente não eleva a nossa autoeficácia. E logo com isso a gente reduz a nossa autoestima. Por fim, temos também o autorreforço. E autorreforço é o quanto nós nos gratificamos, o quanto reconhecemos as nossas conquistas, o quanto nós premiamos os nossos esforços, o quanto nós validamos cada passo da nossa jornada. Tem muita gente que passa em concurso público e fala que foi sorte. E esquece do tanto que se esforçou para chegar até ali. Tem muita gente que consegue alcançar, sabe, coisas incríveis e acha que foi sorte. E esquece de validar todo o seu esforço até ali. E isso, infelizmente, prejudica muito o nosso bem-estar. Infelizmente, muitas pessoas têm conceitos extremamente negativos sobre si mesmas. Nunca se encontram satisfeitas com a sua imagem, não se veem como pessoas capazes, não conseguem reconhecer e valorizar suas conquistas, e isso tudo gera em nós baixa autoestima. Pensando nisso, trouxe alguns sinais de baixa autoestima, porque, como eu disse para vocês, parece óbvio, mas não é. E alguns desses sinais são não reconhecer o seu valor, suas qualidades, sua beleza, sensação de inferioridade, autocrítica elevada, medo de não ser aceita ou amada, dificuldade de dizer não, acredita e vive a ideia do amor ao próximo mais do que a si mesmo, medo de não parecer humilde e sim egoísta, se compara constantemente com outras pessoas e muitas vezes de maneira injusta, não cuida da sua própria saúde física, mental, espiritual, não se presenteia, não se gratifica, e a lista poderia continuar. E você não precisa me responder agora, mas algum desses sintomas, algum desses sinais você tem na sua vida?
Você desenvolveu em algum momento? Algum desses sinais são presentes no seu dia a dia? De onde que vêm esses sinais? Vem da nossa criação, vem da vida que tivemos, mas também é uma questão de escolha, muitas vezes. Porque, às vezes, a gente sabe como mudar a situação, mas, infelizmente, a gente permanece na famosa zona de conforto. Zona essa que eu não sei por que tem esse nome, gente, porque não é nada confortável, né? A zona de conforto, ela traz muito sofrimento para a gente, e é por isso que a gente quer sair dela. Geralmente é assim. E é por isso que vale a pena sair dela. Mas Mefibosete, ele tinha esse perfil. Se a gente for analisar a vida dele, ele tinha bem esse perfil, né? Ele se menosprezava, né? Ele se depreciou naquele momento, ele se achava indigno de receber as coisas do rei, que eram por direito dele. Mefibosete, ele se via com tudo isso que a gente acabou de ler aqui, com muitas dessas características. Agora, ele tinha também alguns aspectos que intensificavam essa situação negativa, ruim na vida dele. Tinha alguns aspectos na vida dele, na vida de Mefibosete, que acabavam reforçando esse sofrimento, essa desvalorização pessoal. E é por isso que a gente tem que analisar um pouco o perfil de Mefibosete, né? Mefibosete, uma coisa que me chama a atenção é que quando ele se acidentou, ele estava aos cuidados de quem, gente? Da babá dele, da ama dele. É óbvio que nem toda criança que tem babá tem pais ausentes. Isso é claro, não é verdade? Porém, levando em conta o contexto da época, né, onde muitas vezes as mulheres serviam simplesmente para parir, né, para criar, enfim, para parir ali seus filhos, para gerar mais descendentes. Levando em consideração tudo isso, eu imagino que Mefibosete, ele passasse mais tempo com essa babá do que com seus próprios pais. E eu preciso aqui abrir um parênteses sobre o perigo que é nós terceirizarmos a criação dos nossos filhos. Terceirizarmos 100% dessa criação. Jonatas estava em combate, Jonatas tinha os compromissos dele, as atividades dele, e a mãe desse garoto, a gente nem ouve falar. Pode ser que ela tivesse morrido, a gente não sabe, tudo aqui é só especulação. Mas a gente também não pode negar que vale a pena a reflexão. Todas as vezes em que a gente terceiriza demais, a gente está gerando um impacto muito grande nessas crianças lá no futuro. Ou seja, Mefibosete, ele tinha esse traço no seu perfil que acaba sendo muito relevante para o que a gente está falando aqui nessa manhã. Uma pessoa que não tinha ali seus principais cuidadores, seus genitores presentes na sua vida, quais as chances que ele tinha de se ver como sem valor? Eram enormes, concordam? Eram enormes. E talvez você esteja pensando nesse momento na sua própria história. Porque, infelizmente, nem todos de nós tivemos pais presentes, pais dedicados, pais amorosos. E o quanto que isso impacta na nossa vida. O quanto que isso impacta no decorrer dos anos. Mas Mefibosete, ele tinha algumas outras características também. Como, por exemplo, ter sido levado a ficar foragido durante tantos anos. Se você quiser sentir um pouco dessa experiência de Mefibosete, um pouquinho só, tente conversar com alguém que mora longe do seu país há muitos anos. A pessoa fica meio deslocada, né? Você sabe que com essa questão da terapia online, hoje eu acabo atendendo mulheres de outros países também. E todas, quando vêm, elas falam assim, não, é que eu preciso falar na minha língua. Eu preciso falar dos meus problemas, dos meus dilemas no meu idioma, para me sentir amparado, para me sentir em casa. Isso faz total sentido. Quando você vive uma vida assim toda, longe, né, digamos assim, das suas raízes, e no caso de Mefibosete, foragido, escondido, é muito doloroso. Isso impacta também na forma como a gente se vê, na forma como a gente se valoriza. E por fim, uma outra característica muito importante, né, que fala sobre esse assunto aqui no perfil de Mefibosete, é que ele era aleijado. Mefibosete tinha uma deficiência. E como sempre, infelizmente, as deficiências acabam colocando as pessoas à margem da sociedade. Eu não me esqueço uma vez, eu vou até pedir licença aqui, viu, Vitor, para me reportar eles. Eu tive uma aula aqui com o Anselmo,
E ele falou sobre cultura dos surdos. Gente, você fica impactada com tanto de coisa que eles são obrigados, às vezes, a viver e que a gente nunca vai imaginar. Tem pessoas de vários tipos de deficiências, né? Físicas, cognitivas. E eu acho que só quem tem uma dessas na sua família ou ao seu lado tem noção do que essas pessoas vivem. Agora, imagina isso na vida de Mefibosete. Imagina como é que foi. Até porque ele nasceu perfeito. Em dado momento, ele perdeu aquela aptidão. Né? E imagina o sofrimento que isso não trazia para ele. Imagina o quanto que ele não se desvalorizava por conta disso. Mefibosete tinha um perfil que, infelizmente, acabava reforçando toda aquela situação. É como se ele pudesse até tentar se valorizar mais, mas a vida dele lutasse contra. Certa vez eu acompanhei uma moça e ela tinha um perfil muito parecido com o de Mefibosete. Ela tinha sido criada num lar com muita intriga, com muita crítica, com muitas exigências e com quase nada de amor. Não tinha carinho, não tinha afeto, era quase nulo mesmo. Ela ficou brigada com a sua irmã, morando na própria casa, cerca de 20 anos. Só para vocês verem como era o clima dessa casa. Além disso, ela teve que se mudar por diversas vezes. Seus pais, por N motivos, geralmente motivos ruins, tinham que se mudar. E ela tinha que acompanhar, sem ter opção nenhuma de escolher para onde ir, onde ficar. E aí, todas as vezes, aquilo exigia dela, né, adaptações, sofrimentos, despedidas indesejadas. E, por fim, ela tinha uma deficiência. E eu lembro quantas vezes ela lutou para tentar se enxergar de uma forma mais positiva, para poder se valorizar mais, para reconhecer suas conquistas. Eu lembro que em dado momento ela chegou a passar num concurso assim, e ela achava que tudo era sorte, ela achava que ela não merecia, que ela era indigna. E todas as vezes que eu lembro dessa moça, eu lembro também de Mefibosete. Lembro da forma negativa como ele se via, e eu imediatamente penso quantos de nós não estamos muitas vezes passando por isso também. Isso é, se já não passamos. Mas graças a Deus, Deus também dá ferramentas para a gente, para nós mudarmos de vida, para nós mudarmos essa imagem que nós temos sobre nós mesmos. Mefibosete, ele não se reconhecia como herdeiro do rei. E aí eu te pergunto, se eu e você somos filhos do rei do universo, o que nós somos também? Herdeiros do rei. E muitas vezes nós também não reconhecemos isso. Nós temos dificuldade de assumir esse lugar. Para que possamos assumir essa identidade, porque eu acredito que essa é a minha identidade e sei que é a sua também, de herdeiros do universo, nós precisamos primeiro desenvolver uma tal de consciência. A consciência é o que nos comprova, né, onde estamos falhando, onde estamos acertando, o que precisa ser ajustado. Quando nós temos consciência de quem nós somos e da nossa realidade, nós conseguimos ver quais são as nossas qualidades e nós valorizamos elas. E deixa eu contar uma coisa para você, eu ainda não conheço ninguém que não tenha pelo menos uma qualidade. Todo mundo tem algo bom. Todo mundo. E as nossas qualidades, elas precisam desse reconhecimento, dessa valorização. Assim como as qualidades, os nossos defeitos também merecem a nossa atenção. E eu sei que é dolorido ficar relembrando quais são nossas falhas, nossos defeitos, mas isso também é necessário. Assim como ter consciência das qualidades, dos defeitos, ter consciência também do nosso processo de vida também é muito importante. Certa vez, eu vi o sofrimento de uma recém-formada médica por não ter todas as habilidades e experiências dos seus colegas que já tinham 10, 15 anos de profissão. Uma comparação injusta, né? Mas que evidencia a forma negativa como ela se via. Porque se a gente for analisar, cada pessoa tem o seu processo. E a vida, ela acontece justamente no meio. A gente nunca vai ter alguém... Nós nunca vamos estar no lado pior, sempre vai ter alguém pior do que a gente. E sempre vai ter alguém melhor também. A vida, ela acontece justamente no meio. Quando nós desenvolvemos a consciência sobre as nossas qualidades, defeitos e processos, a gente também desenvolve a autoaceitação.
Aceitar quem nós somos é muito desafiador, mas é o primeiro passo para a mudança. E eu preciso destacar aqui como é importante a gente aceitar os nossos defeitos. Porque se eu não consigo enxergar quais são os meus defeitos, se eu não consigo reconhecê-los, eu não vou conseguir mudar em nada. Eu vou ficar sempre parado, estagnado. Mas quando eu sei o que precisa ser ajustado, eu posso ir adiante, eu posso crescer, eu posso ser bênção na vida das pessoas que estiverem à minha volta e ter, inclusive, uma vida muito mais leve. Uma outra coisa interessante que pode nos ajudar a fortalecermos a nossa autoestima é respeitarmos a nossa autenticidade. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Cada um tem suas características únicas, singulares. E no campo da autenticidade, a gente também fala sobre como é importante nós vivermos de acordo com o que nós acreditamos. Como é importante nós vivermos de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios. Os nossos valores são tudo aquilo que é importante para a gente. Os princípios, eles são imutáveis, tá? Mas os valores, às vezes, mudam. Por exemplo, há 10 anos atrás, não fazia parte do meu valor a educação das minhas filhas, priorizar isso. Hoje faz. Então, tem coisas que mudam na nossa vida, né? E que se tornam muito importantes para a gente valoriza aquilo. Há inúmeros valores e, muitas vezes, a gente não está tendo uma vida alinhada a esses valores. E, por não termos isso, acabamos em sofrimento, acabamos nos menosprezando, nos diminuindo. Conceitos, são apenas conceitos. Consciência, autoaceitação, autenticidade. Temos também o conceito da autorresponsabilidade, que é a gente parar de se preocupar um pouco com o que é problema do outro. Isso não quer dizer que a gente não vai ajudar, mas assim, focar naquilo que a gente pode fazer para melhorar a situação. Autorresponsabilidade também é assumir aquilo que só eu posso fazer para mudar a minha situação. É muito cômodo a gente culpar o outro ou ficar esperando a condição perfeita. Nem todos nós vamos ter a realidade de Mefibosete, em que em dado momento Davi deu a ele a chance de se enxergar como uma pessoa melhor, uma pessoa digna, uma pessoa de valor. Nem todos nós vamos ter isso. Tem gente que vai ter que arregaçar as mangas e fazer por onde para poder se enxergar daquela forma. Autocuidado. Autocuidado também é um outro conceito. E autocuidado não é só skincare, viu, gente? Gosto sempre de lembrar isso, especialmente para as mulheres. Não é só isso. Autocuidado são todas as práticas que nos geram bem-estar. Todas. Às vezes, autocuidado é meia hora sozinha, sem ninguém. Às vezes, autocuidado é a leitura de um bom livro. Às vezes, autocuidado é a prática de um esporte físico. Enfim, há várias formas de nós cuidarmos de nós mesmos. E é incrível como muitos de nós, sendo cristãos, colocamos de lado uma orientação dada pelo próprio Cristo sobre isso. No Evangelho de Mateus, Jesus falou o seguinte: amem ao teu próximo como a quem? Como a ti mesmo. Mas quantas vezes nós temos amado o próximo mais do que a nós mesmos? Ou o inverso. Quantas vezes nós temos nos colocado, num grau extremamente superior aos outros e assim estamos contribuindo para a baixa autoestima dos nossos colegas, dos nossos familiares, de quem está à nossa volta. A gente precisa amar de forma igual. A gente precisa amar de forma igual. A gente tem que respeitar ali os nossos limites, se entregar, com um certo equilíbrio. A gente precisa disso. Por quê? Porque eu só vou cuidar direito do outro se eu cuidar de mim primeiro. Eu só vou dar o meu amor completo para o outro se eu me amar também. E para isso eu preciso me aceitar, preciso me responsabilizar por tudo isso, para por fim conseguir amar o outro como ele merece ser amado. Mas a história de Mefibosete, ela tem um final feliz. Ela tem um final feliz. Apesar da forma como ele se via, tem um final feliz. E ele está ali no versículo 13 desse mesmo capítulo. Vou ler aqui para vocês. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés.
Que final fantástico para quem se via como um cão morto, né? De rejeitado, ele foi para desejado. De foragido, ele foi para convidado de honra do rei. Mas, infelizmente, teve uma coisa que parece que fizeram questão de deixar destacado na Bíblia, que foi a sua deficiência física. Depois de todo esse final bonito, lá a última frase é o quê? Ele era coxo de ambos os pés. E eu acho duro isso, né, terminar assim, mas depois eu fiquei refletindo em como é importante nós nos lembrarmos que é nos nossos defeitos, nas nossas falhas, em que o poder de Deus é manifestado. É apenas nesse lugar. Se a pessoa é brilhante em algo, não tem muito como a gente ver Deus às vezes, né? Mas quando a gente vê que a pessoa está se esforçando e tudo mais, a gente vê, sim, Deus se manifestar ali, Deus usar poderosamente aquelas pessoas. São nas nossas falhas que o poder de Deus se manifesta. E mais uma vez eu volto a falar que é duro, eu sei, é duro a gente pensar nos nossos defeitos, nas nossas falhas. Mas essa frase aqui não está aqui por acaso. É para lembrar que assim como Mefibosete, eu e você também temos as nossas limitações. Porém, nós temos valor mesmo assim. Apesar das limitações de Mefibosete, ele foi convidado a sentar à mesa do rei. Apesar das minhas limitações e das suas limitações, nós somos convidados hoje a nos sentarmos à mesa do Rei do Universo. Apesar de tudo que nós já fizemos de errado, escolhas erradas, nós somos convidados hoje a estarmos de frente ao Rei do Universo, a estarmos em companhia com Ele. Isso porque para Ele nós não somos como cães mortos. Nós somos valiosos aos olhos de Deus. Extremamente valiosos. E esse é o principal propósito de Deus nessa manhã. É lembrar-nos do quanto nós valemos. Porque é verdade que ao longo da Bíblia, a gente vê várias evidências de que nós somos indignos, pecadores, mas também é verdade que nós vemos o quanto nós valemos para esse Deus, apesar de todo o nosso pecado, de todas as nossas falhas. Se não fosse assim, Ele não teria nos criado, Ele não teria nos tecido no ventre das nossas mães. Se não fosse assim, Ele não teria nos sustentado, fazendo com que nada do que precisemos nos faça falta. Se fosse assim, o Espírito Santo não se moveria em nós. É por você ter valor que Cristo morreu na cruz por você. É por você ter valor que hoje Ele te abençoa, Ele cuida de você, supre as suas necessidades. É por você ter valor que o Espírito Santo está entre nós nessa manhã. Está tocando o meu coração, está tocando o seu coração para nos lembrar que nós temos valor. Com certeza o propósito de Deus para as nossas vidas é esse. Com certeza o propósito de Deus é nos lembrar que nós somos obra-prima da criação de Deus. E Deus, gente, tem uma coisa que Ele não faz é criar em atacado, criar em série. Não, Ele vai modelando um a um. Ele é detalhista. E Ele vai moldando, e Ele vai intervindo, e Ele vai ajustando em vidas. Por quê? Porque nós temos valor. Às vezes eu passo assim na rua, levando as meninas para a escola, algo do tipo, e fico olhando aquele tanto de carro, aquele tanto de gente na rua, e é impossível a gente não pensar assim, nossa, cada uma dessas pessoas tem valor para Deus? E se todos têm, por que eu não teria também? E ainda assim, muitas vezes a gente tende a se ver como incapaz, a se menosprezar. Essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nessa manhã nós assumamos o nosso lugar como herdeiros do rei. Nós temos essa posição, assim como Mefibosete tinha e foi restituído para ele. Eu e você temos muito valor. Querido Deus, nós te agradecemos porque nessa manhã nós entendemos que um dos seus propósitos para a nossa vida é que nós assumamos o nosso lugar como herdeiros do teu reino. Senhor, nos ajude, Senhor, a não nos menosprezarmos, a não nos depreciarmos, a não desacreditarmos de nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, a assumirmos o valor que temos como obras-primas da tua criação. Tenho certeza, Senhor, que quando nós assumimos esse lugar, nossa vida se torna tão mais leve, tão mais tranquila, apesar de tantos desafios que nós passamos. E é por isso que nessa manhã nós pedimos mais uma vez a unção do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós,
para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa nos moldar a vivermos segundo o Teu propósito. Continue nos abençoando e transformando as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.